Imagine esperar por alguém durante 20 anos. Foi o que essa família fez depois que seu filho desapareceu em 2005. O que eles não imaginavam é que a resposta para o mistério não estava num túmulo, mas numa única ligação telefônica. Em julho de 2005, o ar de São Paulo estava pesado e úmido, como de costume. Para a maioria das pessoas, era apenas uma noite fria de sexta-feira, o começo de mais um fim de semana. Ninguém imaginava que, para Léo Andrade, de 21 anos, aquela noite seria a última. Ele tinha acabado de desembarcar no aeroporto de Guarulhos, depois de um ano estudando engenharia na Alemanha, mais especificamente na Universidade Técnica de Munique, onde havia conseguido uma bolsa de estudos através de um programa de intercâmbio acadêmico. O saguão de desembarque estava cheio, um barulho constante de rodinhas de malas no chão, anúncios de voos em português e alemão e pessoas se abraçando após longas separações. Para Léo, depois de tanto tempo na organizada e silenciosa Alemanha, onde os trens chegavam no horário exato e as ruas eram limpas como hospitais, aquele som era a música de casa. O caos brasileiro, que antes o irritava, agora o fazia sorrir. Ele havia sentido saudade daquele barulho, daquela desorganização calorosa que só o Brasil tinha. Durante os 12 meses em Munique, Léo havia crescido muito. Não apenas academicamente, onde sua média foi uma das mais altas da turma de intercambistas, mas como pessoa. Ele aprendeu a cozinhar pratos além de macarrão instantâneo, descobriu que gostava de cerveja alemã mais do que imaginava e fez amizades com estudantes de todos os continentes. Mas, acima de tudo, ele descobriu que queria voltar para casa. A precisão alemã era admirável, mas a espontaneidade brasileira era o que fazia seu coração bater mais forte. Léo carregava consigo 2 malas grandes, uma cheia de roupas de inverno que comprara na Alemanha, outra repleta de presentes para a família. Havia chocolate suíço para sua mãe Helena, que sempre teve uma fraqueza por doces. Para seu pai Roberto, trouxeram uma caneca de cerveja autêntica de uma cervejaria de Munique, com o brasão da cidade gravado. Para Sofia, sua irmã mais nova, que estava terminando o ensino médio, ele havia escolhido cuidadosamente vários livros de literatura alemã traduzidos para o português, incluindo obras de Goethe e Kafka, que ela havia mencionado querer ler em suas cartas. Ele se sentia cansado da longa viagem. Foram quase 16 horas de voo, com uma conexão em Frankfurt que durou 3 horas, mas também ansioso e feliz. Durante o voo, ele havia revisado mentalmente todos os planos que fizera para as próximas semanas. Havia marcado entrevistas de estágio em 3 empresas de engenharia em São Paulo, todas interessadas em seu perfil internacional. Também havia prometido aos amigos da faculdade que se encontrariam no fim de semana seguinte para contar todas as aventuras europeias. Havia planejado tudo meticulosamente, como sempre fazia. Não avisou a família que tinha conseguido adiantar o voo. Originalmente ele chegaria apenas no domingo, mas conseguiu remarcar a passagem para sexta-feira, sem custo adicional. Queria fazer uma surpresa. Pegaria um ônibus noturno para Minas Gerais e chegaria em casa pela manhã de sábado, bem a tempo do café da manhã em família, uma tradição que ele havia sentido muita falta na Alemanha, onde as pessoas tomavam café rapidamente, quase como um remédio. Enquanto caminhava pelo aeroporto, Léo observava as diferenças que um ano fora havia tornado mais óbvias para ele. As pessoas falavam mais alto, gesticulavam mais, riam com mais facilidade. Na Alemanha, ele havia se acostumado com a contenção emocional, com conversas em voz baixa e sorrisos medidos. Agora, mergulhado novamente na cultura brasileira, ele se sentia como se estivesse voltando a respirar completamente. Ele parou por um momento para mandar uma mensagem para sua irmã mais nova, Sofia, de seu celular antigo, um Nokia 3310, que mal saía da mochila durante sua estada na Alemanha, onde havia comprado um aparelho local mais moderno. O Nokia brasileiro parecia primitivo comparado aos smartphones que já começavam a aparecer na Europa, mas ainda funcionava perfeitamente. Com seus dedos grandes, ele digitou cuidadosamente na tela pequena. Desembarquei. Tudo certo. Pegando o noturno para casa. Levei chocolate para todos. Te amo, mana. Foi a última coisa que sua família ouviu dele. Ele apertou enviar. Guardou o celular no bolso interno da jaqueta jeans que havia comprado em Berlim durante uma viagem de fim de semana e caminhou em direção à saída,
sem saber que estava caminhando para fora de sua própria vida. Suas últimas pegadas registradas pelas câmeras de segurança do aeroporto o mostravam sorrindo, carregando suas 2 malas pesadas e caminhando com a postura confiante de um jovem que tinha o mundo pela frente. Léo nunca apareceu na rodoviária do Tietê. As câmeras de segurança da rodoviária, que funcionavam perfeitamente naquela época, não registraram nem sua chegada, nem sua compra de passagem. No sábado de manhã, quando o ônibus das 23h30 da aviação Cometa, que ele deveria ter pego, chegou ao seu destino em Passos, Minas Gerais, e Léo não desceu entre os passageiros sonolentos e cansados da viagem noturna, a preocupação da família começou. A mãe dele, Helena, foi a primeira a sentir que algo estava errado. Ela era professora primária há mais de 20 anos e havia desenvolvido uma intuição aguçada para quando as coisas não estavam certas. Naquele sábado ela acordou às 6 da manhã, como sempre fazia mesmo nos fins de semana, e preparou o café da manhã especial que havia planejado para receber Léo. Fez pão de açúcar, sua receita especial que Léo adorava desde criança, preparou suco de laranja fresco e até comprou presunto Parma, um luxo que a família raramente se permitia, mas que ela sabia que o filho havia aprendido a apreciar na Europa. Às 8 da manhã, quando Léo deveria estar chegando, Helena olhava pela janela da cozinha a cada 2 minutos. Às 9, ela ligou para o celular dele. Caixa postal. O usuário não pode atender no momento. A voz mecânica da operadora soou como um presságio ruim. Ela ligou novamente 1 hora depois. Caixa postal novamente. A cada tentativa, a sensação de que algo terrível havia acontecido crescia em seu peito como uma mancha de óleo se espalhando na água. O pai, Roberto, tentou ser prático. Ele era mecânico há 30 anos, um homem acostumado a resolver problemas concretos com ferramentas e conhecimento técnico. Ele deve ter encontrado um amigo no aeroporto, Helena. Você sabe como é? Ficaram conversando, perderam a noção do tempo, ou então a bateria do celular acabou. Ele é um adulto agora, passou 1 ano inteiro sozinho na Alemanha. Mas Roberto não conseguia esconder a tensão em sua voz. Ele conhecia o filho. Léo era pontual e responsável. Mesmo quando era adolescente, sempre avisava onde estava e quando voltaria. Sofia, a irmã de 16 anos, sentia uma raiva crescendo junto com o medo. Ela estava no último ano do ensino médio, uma época em que tudo parecia intenso e dramático. Mas sua preocupação com Léo não era drama adolescente. Era algo visceral, uma certeza terrível de que algo havia dado muito errado. Ela conhecia Léo melhor que ninguém. Ele era organizado até a obsessão. Sempre fazia listas, sempre tinha planos. Ele jamais deixaria a família preocupada sem motivo. Durante toda a tarde de sábado, ela ficou grudada no telefone, ligando para todos os amigos de Léo que conhecia, perguntando se alguém havia falado com ele. Ninguém havia. Quando a noite chegou e Léo ainda não havia dado notícias, o clima na casa dos Andrade estava pesado como chumbo. Helena havia chorado em silêncio durante a tarde toda, enquanto lavava as louças do café da manhã especial que ninguém havia tocado. O pão de açúcar continuava intacto na mesa, coberto com um pano, como se esperasse que Léo ainda fosse chegar. Roberto tentava manter a normalidade assistindo televisão, mas Helena podia vê-lo mudando de canal nervosamente, sem conseguir se concentrar em nada. À noite, Sofia insistiu que ligassem para a polícia. Não é normal, pai. Você sabe que não é normal. O Léo nunca faria isso conosco. Roberto resistiu inicialmente. Homens da sua geração não gostavam de incomodar as autoridades sem certeza absoluta de que era necessário. Mas quando viu as lágrimas nos olhos da filha e o rosto pálido da esposa, ele cedeu. Quando finalmente ligaram para a polícia, a resposta foi frustrante e reveladora sobre como o sistema tratava casos de pessoas desaparecidas. Um policial, com a voz cansada de quem já ouviu de tudo e desenvolveu uma casca de indiferença para se proteger de histórias tristes, explicou o procedimento padrão. Olha, senhora, eu entendo a preocupação, mas temos que esperar 24 horas para registrar um desaparecimento de adulto. A lei é clara. Muitas vezes o jovem só quer dar um tempo da família, aproveitar a liberdade depois de uma viagem longa. Aquela frase dita com tanta naturalidade, como se fosse uma explicação racional para o desespero de uma família, foi como um soco no estômago de Helena. Dar um tempo da família? A ideia era absurda para quem conhecia Léo.
Ele ligava para casa toda semana quando estava na Alemanha, sempre no domingo à noite, horário brasileiro. Mesmo com o fuso horário complicado e o custo das ligações internacionais, ele nunca havia falhado. Como poderia alguém que mal aguentava ficar uma semana sem falar com a família querer dar um tempo? Roberto, normalmente um homem controlado, perdeu a paciência. Escuta aqui, você não conhece meu filho. Ele não é desses garotos irresponsáveis que somem por aí. Ele estava voltando da Alemanha pela porra. Não é como se fosse um adolescente fugindo de casa. Mas o policial manteve o tom burocrático, explicando que sem evidência de crime ou de risco imediato à vida, as mãos da polícia estavam atadas pelas regulamentações. 24 horas após a mensagem de texto de Léo, a família Andrade estava na delegacia mais próxima, fazendo o boletim de ocorrência. A delegacia cheirava a café velho e desinfetante. As paredes eram pintadas de um verde institucional desbotado e as cadeiras de plástico faziam barulho a cada movimento. Helena, Roberto e Sofia se sentaram diante de uma mesa de metal onde um investigador chamado Borges, um homem de 50 anos, com bigode grisalho e uma barriga que esticava os botões da camisa, preenchia formulários à mão com uma caneta que falhava a cada 2 palavras. Borges não parecia particularmente interessado no caso. Ele fazia perguntas de rotina enquanto mastigava um sanduíche de mortadela, ocasionalmente limpando as mãos gordurosas em um guardanapo antes de voltar a escrever. Filho único? Não, tem uma irmã. Namorada? Não, terminou antes de viajar. Dívidas? Nenhuma, ele tinha bolsa de estudos. Drogas? Roberto se levantou da cadeira indignado. Meu filho não usa drogas. Borges ergueu uma sobrancelha. Calma, seu Roberto. São perguntas padrão, preciso fazer todas. O investigador parecia já ter formado sua teoria antes mesmo de terminar o relatório. Ele havia visto casos similares antes. Jovens que voltavam de intercâmbios na Europa e se sentiam deslocados no Brasil, decidindo partir para uma nova aventura sem avisar a família. O rapaz passou 1 ano na Alemanha, né? Deve ter se acostumado com a liberdade europeia. Às vezes eles voltam meio diferentes. Querem experimentar coisas novas. Sofia sentiu vontade de gritar. Vocês não estão entendendo. Meu irmão não é assim. Ele mandou mensagem dizendo que estava pegando o ônibus para casa. Mas para Borges, uma mensagem de texto não significava muito. Garota, mensagem pode ser mandada de qualquer lugar. Ele pode ter mudado de ideia no último minuto. Quando o registro foi finalmente feito, um processo que levou quase 3 horas, a investigação começou devagar, quase sem vontade. A teoria principal da polícia era simples e para eles óbvia. O rapaz se encantou com a vida na Europa e decidiu fugir para viver por conta própria, talvez em outro país da América do Sul. Era fácil, conveniente e não requeria muito trabalho investigativo. Essa ideia machucava a família profundamente, porque parecia que a polícia estava culpando Léo por seu próprio desaparecimento, como se ele fosse um jovem irresponsável que havia abandonado sua família sem se importar com o sofrimento que causaria. A investigação inicial foi uma sequência de falhas que só poderiam ser descritas como negligência criminal. Borges, responsável pelo caso, demorou 5 dias úteis para solicitar oficialmente as fitas das câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos. 5 dias. Em uma investigação de pessoa desaparecida, onde cada hora conta, onde pistas podem ser perdidas para sempre em questão de dias, ele esperou 1 semana de trabalho para fazer o pedido mais básico e óbvio. A justificativa oficial era burocracia. Era necessário preencher formulários específicos, obter autorizações de superiores, seguir protocolos. A justificativa real era desinteresse. Borges estava convencido de sua teoria de fuga voluntária e não via necessidade de pressa para confirmar o que ele já sabia. Quando o pedido oficial finalmente chegou à administração do aeroporto, a resposta foi devastadora. As fitas daquela noite já tinham sido apagadas e gravadas por cima, um procedimento padrão na época para economizar custos com fitas de vídeo. Em 2005, o armazenamento digital ainda era caro, e a maioria dos sistemas de segurança reutilizava as fitas após 1 semana. Os últimos passos de Léo no aeroporto, que poderiam mostrar se ele saiu sozinho ou acompanhado, se parecia estar sob coação ou agindo normalmente, se havia encontrado alguém, foram perdidos para sempre por causa da demora
de um investigador desinteressado. Helena, ao saber da notícia, teve um ataque de choro que durou horas. Ela se trancou no quarto de Léo e ficou lá, abraçada ao travesseiro dele, inalando o cheiro que ainda restava de seu perfume. Roberto socou a parede da garagem com tanta força que quebrou 2 dedos. Sofia, com seus 16 anos, sentiu naquele momento uma raiva dos adultos e do sistema que a marcaria para o resto da vida. Mas a sequência de incompetência estava apenas começando. Algumas semanas após o desaparecimento, apareceu uma testemunha que parecia resolver o caso de forma quase miraculosa. Um taxista de uns 60 anos, chamado Severino, procurou a delegacia e disse ter certeza absoluta de que havia dado uma corrida para um rapaz exatamente como Léo na noite do desaparecimento. Severino era um homem convincente. Tinha 30 anos de profissão, conhecia São Paulo como a palma da mão e deu detalhes que pareciam específicos demais para serem inventados. Segundo ele, pegou um rapaz jovem, branco, com cerca de 1,75 de altura, carregando uma mochila grande e uma mala, que havia pedido para ir à rodoviária do Tietê. O rapaz tinha jeito de quem veio de fora, falava com um sotaque ligeiramente diferente. Meio afrancesado, foram suas palavras, e parecia nervoso. Mas aqui estava o detalhe que fez a polícia acreditar completamente em sua história. Segundo Severino, no meio do caminho, o rapaz mudou de ideia. Pediu para não ir mais à rodoviária e solicitou que o taxista o levasse em direção à rodovia que ia para o sul, especificamente para a região da fronteira com o Paraguai. Ele disse que tinha mudado de planos, que não queria mais voltar para casa, que ia tentar a sorte em outro país. Pagou a corrida direitinho, me deu até gorjeta. O taxista descreveu com precisão a roupa que Léo usava, informação que a família havia fornecido à polícia, e até mencionou que o rapaz falava alemão ao telefone em determinado momento da viagem. Para Borges e sua equipe, aquilo era a prova definitiva que precisavam. O caso estava resolvido. Léo havia fugido voluntariamente para o Paraguai, provavelmente com a intenção de seguir para outros países sul-americanos. Com essa evidência, a investigação foi oficialmente diminuindo de ritmo. Os poucos recursos que haviam sido alocados para o caso foram redirecionados para outros crimes. Para a polícia, era um problema a menos na pilha de casos em aberto. Para a família Andrade, era o começo de um pesadelo que duraria 20 anos. O que ninguém questionou na época foi a veracidade da história de Severino. Ninguém verificou se ele realmente estava trabalhando naquela noite, se havia registro da corrida em seu nome, se outras pessoas o viram com um passageiro correspondendo à descrição de Léo. A história era conveniente, encaixava na teoria pré-concebida, e isso era suficiente. Anos mais tarde, já em 2025, quando o caso foi reaberto, uma investigação mais cuidadosa revelaria que Severino nunca havia visto Léo. Ele havia inventado toda a história para ganhar os R$ 500 que a família oferecia como recompensa por informações. Um homem desesperado por dinheiro havia destruído 20 anos da vida de uma família com uma mentira convincente, e a polícia havia acreditado nele sem fazer a menor verificação. Com a polícia basicamente fora do caso, convencida de que Léo havia fugido voluntariamente, a família Andrade teve que começar sua própria busca. Era uma tarefa hercúlea para pessoas comuns, sem recursos, sem conexões, sem experiência em investigação. Roberto era mecânico, Helena era professora, Sofia era uma adolescente. Nenhum deles sabia por onde começar, mas eles sabiam que não podiam simplesmente aceitar que seu filho e irmão havia desaparecido. Eles juntaram o dinheiro que não tinham para imprimir centenas de cartazes com uma foto de Léo, sorrindo durante um passeio que fizera em Rothenburg, na Alemanha. Era uma foto linda. Léo estava feliz, bronzeado pelo sol europeu, com um sorriso genuíno, posando em frente a um castelo medieval. Helena havia escolhido essa foto porque mostrava seu filho como ele realmente era, alegre, confiante, cheio de vida. Colaram os cartazes em postes em murais de rodoviárias, em pontos de ônibus em São Paulo e ao longo da estrada para o sul. Desaparecido. Léo Andrade, 21 anos, dizia o cartaz em letras garrafais, seguido da foto, das características físicas e do número de telefone da família. Cada cartaz colado era um ato de esperança e de desespero. A cada poste, Helena repetia uma oração. Roberto não falava nada, mas suas mãos tremiam enquanto passava a cola.
O processo era humilhante e exaustivo. Eles eram frequentemente expulsos de locais por seguranças que os viam como pessoas problemáticas. Algumas vezes, os cartazes eram arrancados no mesmo dia por limpeza urbana ou por vandalismos. Mas eles continuavam, fim de semana após fim de semana, refazendo o trabalho, colando novos cartazes, mantendo a imagem de Léo visível. Sofia, ainda adolescente, faltava às aulas para ajudar na distribuição dos cartazes. Seus professores, inicialmente compreensivos, começaram a se preocupar com suas notas declinantes. Ela havia perdido a capacidade de se concentrar em matemática ou história quando seu irmão estava perdido em algum lugar. Como podia se importar com teoremas ou datas históricas quando não sabia se Léo estava vivo ou morto? Com o pouco dinheiro que conseguiram juntar, Roberto fez horas extras na oficina, Helena deu aulas particulares à noite, Sofia vendeu seus livros e CDs. Eles contrataram 2 detetives particulares. O primeiro, um ex-policial chamado Cardoso, parecia promissor. Tinha experiência, referências, cobrava um preço razoável. Mas ele também acreditou na história do taxista Severino e seguiu a mesma pista falsa que a polícia oficial. Cardoso gastou 3 semanas e metade do dinheiro da família, investigando na fronteira com o Paraguai. Conversou com guardas fronteiriços, checou registros de entrada e saída, visitou hotéis e pensões na região. Não encontrou absolutamente nada. Nenhum registro de Léo cruzando a fronteira, nenhuma pessoa que se lembrasse de tê-lo visto, nenhuma pista real de que ele havia estado na região. O segundo detetive, recomendado por uma vizinha que conhecia alguém que havia usado seus serviços, era ainda menos competente. Ele sumiu com o dinheiro adiantado e nunca mais deu notícias. Quando a família tentou contatá-lo, descobriram que o escritório estava fechado e o número de telefone desconectado. A tecnologia de 2005 não ajudava. Não havia como rastrear o celular de Léo, que provavelmente estava sem bateria há muito tempo. O GPS civil ainda estava em seus primórdios. As redes sociais mal existiam. Não havia câmeras de segurança na maioria dos locais. A busca era feita a pé, com base em conversas e intuição, um método antigo e muitas vezes ineficaz em uma cidade do tamanho de São Paulo. Roberto chegou ao ponto de tirar férias do trabalho para procurar Léo em tempo integral. Ele comprou um mapa rodoviário e marcou com caneta vermelha todos os lugares onde havia colocado cartazes, todos os locais onde havia perguntado por seu filho. O mapa ficou coberto de marcas vermelhas, como feridas que não saravam. Helena desenvolveu uma obsessão com programas de televisão sobre pessoas desaparecidas. Ela gravava todos em fitas VHS e assistia repetidas vezes, tomando notas sobre técnicas de busca, sobre como outras famílias haviam encontrado seus parentes perdidos. Ela escrevia cartas para apresentadores, pedindo que incluíssem o caso de Léo em seus programas. O inspetor que cuidava do caso, Borges, parecia mais interessado em preencher sua papelada do que em ouvir a família. Em seu escritório, uma sala pequena com paredes amareladas pelo tempo e pelo cigarro, uma mesa de metal com gavetas emperradas e uma cadeira que rangia a cada movimento, ele mostrava um mapa rodoviário e apontava com um lápis mordido a rota de fuga que Léo provavelmente tinha feito. "Olha aqui", dizia Borges, traçando uma linha do aeroporto até a rodovia Regis Bittencourt. Seu filho pegou um táxi, mudou de ideia sobre ir para casa e seguiu para sul. É o que sempre acontece com esses jovens que voltam de intercâmbio. Eles se acostumam com a liberdade europeia e não querem mais a vidinha pacata do interior. Ele ignorava completamente os e-mails que Léo havia trocado com empresas brasileiras para marcar entrevistas de estágio. E-mails que mostravam claramente seus planos de trabalhar no Brasil. Ignorava os planos que ele havia feito com amigos da faculdade para se encontrarem no fim de semana. Ignorava o fato de que Léo havia comprado presentes para toda a família, uma atitude estranha para alguém que pretendia fugir. Para Borges, esses eram apenas detalhes que não se encaixavam em sua teoria, e detalhes que não se encaixam devem ser descartados, não investigados. Ele havia desenvolvido, ao longo dos anos, uma visão cínica da natureza humana. Para ele, todos os jovens eram potencialmente irresponsáveis. Todas as famílias tinham problemas não admitidos. Todas as histórias de amor familiar eram fachadas para conflitos reais.
Quando Helena mostrava as cartas que Léo enviava da Alemanha, cartas cheias de saudade, de planos para o futuro, de amor pela família, Borges dava de ombros. Senhora Helena, todo mundo sabe escrever bonito quando quer. Isso não significa nada. Quando Roberto falava sobre a personalidade responsável do filho, sobre como ele sempre cumpria suas promessas, Borges suspirava. Seu Roberto, 20 anos nessa profissão, me ensinaram que ninguém conhece realmente ninguém, nem mesmo dentro da própria família. A polícia chegou a investigar os hospitais e o Instituto Médico Legal, mas de forma superficial e displicente. Um estagiário passou 2 dias ligando para os principais hospitais de São Paulo, perguntando se havia algum paciente não identificado, correspondendo à descrição de Léo. Não havia. O nome de Léo Andrade não apareceu em nenhuma lista de vítimas de acidentes, nenhuma lista de pacientes psiquiátricos, nenhuma lista de pessoas encontradas feridas ou mortas. Para a polícia, isso era mais uma prova de que ele não tinha sido vítima de um crime, e sim que estava vivo, em algum lugar, por vontade própria. Era uma lógica circular. Se não encontramos evidência de que ele morreu, então ele deve estar vivo e escondido. Ninguém considerava a possibilidade de que um crime bem executado não deixa vítimas em hospitais ou no IML. O tratamento da família pela polícia foi se deteriorando com o tempo. Inicialmente, havia pelo menos uma pretensão de investigação. Borges atendia aos telefonemas de Helena, mesmo que de forma impaciente. Ele recebia a família em seu escritório, mesmo que mostrasse claramente que considerava aquilo uma perda de tempo. Mas conforme os meses passavam, a tolerância da polícia foi diminuindo. Helena ligava todas as semanas perguntando se havia novidades, e a recepção se tornava cada vez mais fria. Senhora, a senhora já ligou semana passada. Não temos nada novo. Dona Helena, o caso continua aberto. Se aparecer algo, nós entramos em contato. Olha, minha senhora, eu já expliquei que sem novas evidências não há o que fazer. Roberto, que havia crescido respeitando a autoridade policial, se sentia perdido. Ele não sabia como pressionar, como exigir, como lutar contra um sistema que parecia desinteressado em ajudar. Ele era um homem simples, acostumado a resolver problemas mecânicos, onde causa e efeito eram claros, onde esforço levava a resultados. Como lutar contra a negligência institucional? Sofia, mesmo jovem, começou a entender que eles estavam sozinhos. A polícia não ia ajudar. Os detetives particulares eram incompetentes ou desonestos. A imprensa não se interessava por mais um caso de jovem desaparecido. Se Léo ia ser encontrado, seria através dos esforços da própria família. A única pista concreta que apareceu naquele período foi também uma fonte de mais angústia e confusão. 3 semanas após o desaparecimento, o banco onde Léo tinha conta corrente ligou para a família informando sobre uma movimentação suspeita. Um saque de R$200 havia sido feito da conta de Léo 2 dias depois que ele sumiu, em um caixa eletrônico no centro de São Paulo, especificamente na rua Barão de Itapetininga, uma área movimentada de comércio popular. Por um momento, a família sentiu uma explosão de esperança misturada com alívio. Ele está vivo, está na cidade, está usando o cartão. Helena chorou de alegria pela primeira vez em semanas. Sofia abraçou o pai, repetindo: eu sabia que ele não tinha fugido. Roberto, homem prático, imediatamente quis ir até o banco para entender melhor o que havia acontecido. A notícia também reanimou a investigação policial, pelo menos temporariamente. Borges, que havia arquivado o caso mentalmente, teve que reconhecer que um saque na conta de Léo era uma evidência real que precisava ser investigada. Ele acompanhou a família até a agência bancária, onde foram atendidos por um gerente nervoso que claramente não gostava de lidar com questões policiais. O gerente confirmou a informação. R$200 haviam sido sacados da conta de Léo às 14h30 de uma terça-feira, 2 dias após seu desaparecimento. O cartão havia sido usado com a senha correta, sem tentativas de erro, o que indicava que quem quer que tivesse usado o cartão conhecia o código. Para a família, isso significava que ou Léo estava realmente vivo e usando seu próprio cartão, ou alguém muito próximo a ele estava envolvido em seu desaparecimento. Borges pediu para ver as imagens da câmera de segurança do caixa eletrônico. Era a pista mais concreta que haviam tido até então. A primeira evidência física real de onde Léo, ou pelo menos seu cartão,
havia estado após o desaparecimento. A família esperou ansiosa enquanto o gerente fazia contato com o departamento de segurança do banco. A frustração quando veio foi devastadora. Um funcionário do banco, um rapaz jovem de terno mal ajustado, que parecia claramente desconfortável com a situação, informou com uma naturalidade que beirava a crueldade. A câmera daquele caixa específico estava quebrada há 3 semanas. Ela havia sido vandalizada por ladrões que tentaram roubar o equipamento e a manutenção ainda não havia sido feita. Como assim quebrada? Roberto explodiu. Vocês deixam um caixa eletrônico funcionando sem câmera de segurança? Que tipo de segurança é essa? O funcionário, claramente constrangido, explicou que o caixa continuava funcionando normalmente. Apenas o sistema de vigilância estava temporariamente fora do ar. É uma questão de prioridade de manutenção, senhor. O caixa eletrônico em si é mais importante que a câmera. Helena se segurou na parede para não desmaiar. Sofia chutou uma lixeira, gritando palavrões que nem sabia que conhecia. Borges apenas balançou a cabeça, mas sua expressão não mostrava surpresa. Ele já havia visto incompetência suficiente para não se chocar com mais uma. Tudo o que a fita de segurança mostrava era uma tela cheia de chuviscos e interferência. Durante os segundos cruciais em que alguém havia usado o cartão de Léo, a única coisa gravada era estática eletrônica. Mais uma vez, uma porta que parecia que ia se abrir para uma resposta se fechava na cara da família. A investigação do saque levou a mais frustrações. A polícia conseguiu determinar que a transação havia sido feita durante um horário de movimento intenso na rua, quando centenas de pessoas passavam pelo local. Ninguém que trabalhava nas lojas próximas se lembrava de ter visto um rapaz jovem usando o caixa eletrônico. O segurança do prédio em frente, quando questionado, disse que não prestava atenção em quem usava o caixa. Não é minha responsabilidade. O que mais incomodava a família era a normalidade da transação. Quem quer que tivesse usado o cartão não havia tentado sacar o limite máximo, não havia esvaziado a conta, não havia mostrado sinais de nervosismo ou pressa que pudessem chamar a atenção. R$ 200 era exatamente a quantia que Léo costumava sacar quando precisava de dinheiro para a semana. Nem mais, nem menos. Para Helena, isso era prova de que era realmente Léo quem havia feito o saque. É exatamente o que ele faria. Ele nunca gastava além do necessário. Sempre foi cuidadoso com dinheiro. Para Borges, era mais uma evidência de sua teoria de fuga voluntária. Ele sacou dinheiro para sobreviver, enquanto se organizava para deixar o país. Mas Sofia, mesmo com seus 16 anos, fez uma pergunta que ninguém havia considerado. Se o Léo estava vivo e bem, por que não ligou para casa? Por que não mandou um recado, mesmo que fosse só para dizer que estava bem? Era uma pergunta simples, mas que expunha a fraqueza das teorias tanto da polícia quanto da esperança da família. Com o tempo, sem novas pistas concretas e com a polícia cada vez mais convencida de sua teoria de fuga voluntária, o caso de Léo foi oficialmente suspenso. Borges chamou os pais de Léo para uma reunião final em seu escritório, 6 meses após o desaparecimento. Era uma manhã chuvosa de janeiro, e a sala estava mais abafada que o usual, com o cheiro de mofo misturado ao aroma de café velho. De forma muito formal, quase lendo de um roteiro, Borges explicou que, sem novas evidências ou pistas concretas, não havia mais o que a polícia pudesse fazer de forma ativa. Olhem, eu entendo a dor de vocês, mas temos que ser realistas. Passaram-se 6 meses. Seguimos todas as pistas disponíveis. Investigamos todas as possibilidades. A evidência mais provável é que Léo partiu por vontade própria. Ele continuou, em tom professoral, como se estivesse explicando algo óbvio para crianças. É mais comum do que vocês imaginam. Jovens que voltam de intercâmbios internacionais às vezes se sentem deslocados no Brasil. A Europa tem um jeito de vida diferente, mais liberal, mais independente. Ele provavelmente decidiu buscar essa liberdade em outro lugar. Roberto tentou argumentar. Mas e o saque no banco? Se ele quisesse fugir, não teria esvaziado a conta? Borges tinha uma resposta pronta. Ele sacou apenas o que precisava para sobreviver algumas semanas. Isso mostra planejamento, racionalidade. Alguém em pânico ou vítima de crime não agiria com essa calma. Helena, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da reunião, finalmente falou. E se vocês estiverem errados?
E se algo realmente aconteceu com meu filho? Borges suspirou, uma expressão cansada de quem já havia tido essa conversa muitas vezes. Senhora Helena, eu trabalho com isso há 20 anos. Sei reconhecer quando um jovem fugiu de casa. Ele disse que o caso seria mantido em arquivo e que se algo novo surgisse, se Léo entrasse em contato, se aparecessem novas evidências, se alguém trouxesse informações relevantes, eles seriam imediatamente informados. Mas, sinceramente, ele acrescentou, aconselho vocês a seguirem em frente. Léo é adulto, fez sua escolha. Um dia ele pode decidir entrar em contato, ou pode não decidir. Isso não depende mais de vocês. Para Roberto e Helena, aquilo soou como uma sentença de morte. Não a morte de Léo, porque eles se recusavam a aceitar que ele estivesse morto, mas a morte da esperança de que as autoridades os ajudariam a encontrar seu filho. Eles saíram da delegacia sentindo um vazio e um abandono terríveis. A busca oficial tinha acabado, mas a deles, a busca de uma família por seu filho, continuaria. Sofia, que havia insistido em acompanhar os pais, mesmo sendo menor de idade, saiu daquela reunião transformada. A raiva que ela sentia da situação se cristalizou em uma determinação férrea. Naquele momento, aos 16 anos, ela tomou uma decisão que moldaria o resto de sua vida. Nunca desistiria de procurar Léo, não importa quanto tempo levasse. 20 anos é muito tempo. É tempo suficiente para um jovem se tornar um adulto de meia-idade, para cabelos escuros ficarem grisalhos, para tecnologias revolucionárias mudarem completamente a forma como o mundo funciona, para uma geração inteira nascer e crescer. Para a família Andrade, 20 anos foram um longo e contínuo exercício de viver com um buraco no peito, uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Os pais de Léo envelheceram de forma visível e dolorosa. Roberto, aos 65 anos, havia se tornado um homem muito mais quieto do que era antes. Ele falava pouco e trabalhava muito, como se o cansaço físico pudesse abafar a dor emocional que carregava. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho mecânico, tremiam ligeiramente quando ele segurava as fotos de Léo. Ele havia desenvolvido o hábito de trabalhar até muito tarde na oficina, chegando em casa apenas quando estava exausto demais para pensar. Helena, aos 62 anos, vivia em um estado de alerta constante que havia se tornado sua segunda natureza. Qualquer notícia sobre um corpo não identificado, encontrado em algum lugar do país, a deixava fisicamente doente de ansiedade. Ela havia criado um sistema elaborado de acompanhamento, recortava jornais, salvava links de internet, mantinha contato com grupos de familiares de desaparecidos em todo o Brasil. Cada vez que aparecia a notícia de um corpo masculino encontrado, ela passava dias sem dormir, até confirmar que não era Léo. Eles nunca se mudaram da casa em Minas Gerais, mesmo quando Roberto recebeu ofertas de emprego melhores em outras cidades. A casa era o último lugar onde Léo havia morado, o último endereço que ele conhecia como casa. Se ele voltasse um dia, precisaria saber onde encontrá-los. O quarto de Léo continuava exatamente como ele havia deixado antes de partir para a Alemanha. Seus livros de engenharia estavam organizados na prateleira. Seus pôsteres de bandas de rock ainda decoravam as paredes. Suas roupas continuavam dobradas no armário. Helena limpava o quarto toda semana, aspirava o pó, trocava a roupa de cama que nunca era usada. Era um ritual que a tranquilizava e a torturava ao mesmo tempo. O quarto se tornou um museu de uma vida interrompida, uma cápsula do tempo preservando a juventude de Léo para sempre aos 21 anos. Sofia cresceu carregando o peso de ser a irmã de um desaparecido. Aquele sentimento de raiva e injustiça da adolescência se transformou em um objetivo de vida que definiria todas as suas escolhas futuras. Ela estudou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, não porque sonhava em ser advogada desde criança, mas porque queria entender como o sistema funcionava, para um dia poder lutar de igual para igual com policiais e juízes. Durante a faculdade, Sofia foi uma das melhores alunas de sua turma, especializando-se em direito criminal e processo penal. Ela escrevia trabalhos sobre a investigação de pessoas desaparecidas, estudava casos similares ao de Léo em outros países, aprendia sobre novas tecnologias forenses que poderiam ser aplicadas a casos antigos. Seus professores a viam como uma estudante excepcional, sem saber que toda aquela dedicação
vinha de uma dor pessoal profunda. Durante 20 anos, Sofia nunca desistiu de procurar seu irmão. A cada ano, no aniversário do desaparecimento de Léo, 15 de julho, ela fazia uma peregrinação à delegacia onde o caso havia sido registrado inicialmente. Ela ligava para a divisão de pessoas desaparecidas, identificava-se como Sofia Andrade, irmã de Léo Andrade, caso registrado em julho de 2005, e perguntava educadamente se havia alguma novidade. A resposta era sempre a mesma. Não, senhora, nada de novo no caso Andrade. Às vezes, o policial do outro lado da linha nem sabia do que ela estava falando e precisava procurar o caso no sistema. Outras vezes, ela percebia pela voz que a pessoa estava sendo condescendente, tratando-a como alguém que não conseguia aceitar a realidade. Sofia aprendeu sobre testes de DNA, sobre avanços na ciência forense, sobre novas técnicas de investigação criminal. Ela guardava cada informação, cada artigo científico, cada notícia sobre tecnologias que poderiam ser aplicadas a casos antigos. Em seu apartamento em Belo Horizonte, onde foi morar depois de formar, ela mantinha um arquivo organizado sobre o caso de Léo, que rivalizava com os arquivos policiais oficiais. Ela também se mantinha atualizada sobre mudanças na legislação relacionada a pessoas desaparecidas. Quando foi criada a Lei de Desaparecimento de Pessoas em 2019, Sofia foi uma das primeiras a estudar suas implicações. Quando novos protocolos de investigação foram estabelecidos, ela dominava os detalhes melhor que muitos policiais. Sofia se casou aos 30 anos com um advogado colega de profissão, um homem compreensivo que aceitou que ela nunca deixaria de procurar Léo. Eles tiveram uma filha, Júlia, que cresceu ouvindo histórias sobre o tio que havia desaparecido quando sua mãe era adolescente. Para Júlia, procurar pelo tio Léo era algo natural, parte da rotina familiar, como ir à escola ou escovar os dentes. A cada avanço tecnológico, Sofia investigava como poderia ser aplicado ao caso de Léo. Quando as redes sociais se popularizaram, ela criou páginas dedicadas a encontrar seu irmão. Quando o Google Earth foi lançado, ela passou horas examinando imagens de satélite de áreas remotas, onde Léo poderia estar enterrado. Quando sites de genealogia genética começaram a ser usados para resolver crimes antigos, ela forneceu amostras de DNA da família para bancos de dados públicos. Esse dia chegou em 2025, e não da forma que ninguém esperava. Não foi por uma confissão espontânea, não foi pela descoberta acidental de ossos por trabalhadores de construção civil, não foi por uma nova testemunha que decidiu falar depois de 20 anos. A resolução do caso veio de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica. Aconteceu em uma central de emergência da Polícia de São Paulo, um lugar que havia se modernizado completamente desde 2005. Onde antes havia mesas de metal enferrujado e telefones antigos, agora existiam estações de trabalho ergonômicas, com múltiplas telas de alta definição. Onde antes os registros eram feitos à mão em formulários amarelados, agora tudo era digitalizado instantaneamente em bancos de dados integrados. Um operador chamado Jonas Silva, um rapaz de 25 anos que trabalhava no turno da noite, atendeu uma ligação às 3h17 da manhã de uma terça-feira. Jonas era conhecido entre os colegas por sua calma e profissionalismo. Em 2 anos de trabalho, ele nunca havia se abalado com ligações de emergência, por mais dramáticas que fossem. Mas essa ligação era diferente de tudo que ele já havia escutado. A voz do outro lado da linha era distorcida, metálica, com uma qualidade estranha que fazia os cabelos de Jonas se arrepiarem. Não era claramente masculina nem feminina, não tinha sotaque identificável, e havia um eco estranho, como se estivesse vindo de muito longe ou de um lugar fechado. A voz disse apenas 6 frases curtas, faladas de forma pausada e deliberada. O garoto da Alemanha. Ele nunca pegou o ônibus, procurem na Fiação Estrela. Fica no bairro do Brás, debaixo da sala do gerador. Procurem lá. E então, a linha ficou muda. Jonas, seguindo rigorosamente o protocolo estabelecido para ligações anônimas, imediatamente tentou rastrear a chamada utilizando o sistema automático de identificação. O resultado apareceu na tela em menos de 10 segundos, mas não fazia o menor sentido. Segundo o sistema, a ligação havia vindo de um telefone público, um orelhão,
localizado na rua Professor Pedreira de Freitas, 1247, na zona leste de São Paulo. Jonas conhecia bem a cidade e sabia que aquela região havia sido completamente remodelada nos últimos anos. Por curiosidade, ele verificou no Google Street View o endereço indicado pelo sistema. A imagem mostrava um conjunto habitacional moderno, construído em 2018, com uma pequena praça onde não havia nenhum telefone público. Intrigado, Jonas ligou para a companhia telefônica para confirmar a informação. O técnico que o atendeu verificou os registros e confirmou algo impossível. Realmente havia um orelhão registrado naquele endereço, mas ele havia sido removido em 2014 durante um projeto de revitalização urbana. A linha telefônica que servia àquele orelhão havia sido fisicamente cortada e desativada havia mais de 10 anos. E isso é tecnicamente impossível, o técnico explicou para Jonas. Uma linha morta não pode originar chamadas. É como tentar usar um telefone que não está conectado a nada. Mas o sistema de rastreamento da polícia, que era considerado altamente confiável, insistia que a ligação havia vindo daquele número desativado. Jonas imediatamente reportou a anomalia para seu supervisor, um delegado experiente chamado Carvalho. Carvalho, inicialmente cético, pediu para ouvir a gravação da ligação. O protocolo padrão era gravar todas as chamadas para a central de emergências, então havia um registro de áudio completo da conversa estranha. Ouvindo a gravação, Carvalho sentiu o mesmo arrepio que Jonas havia sentido. Havia algo profundamente perturbador na voz distorcida, algo que ia além da simples distorção tecnológica. A cadência da fala era estranha, como se cada palavra fosse cuidadosamente pronunciada por alguém que não estava acostumado a falar. Mas foi a referência a "o garoto da Alemanha" que realmente chamou a atenção de Carvalho. Ele havia trabalhado em casos de pessoas desaparecidas por mais de 15 anos e se lembrava vagamente de um caso antigo envolvendo um jovem que havia desaparecido após voltar da Alemanha. Ele pediu para Jonas procurar nos arquivos digitalizados por casos arquivados que mencionassem a Alemanha. A busca retornou apenas um resultado: o caso de Léo Andrade, registrado em julho de 2005, arquivado em janeiro de 2006. Lendo o resumo do caso, Carvalho percebeu que as referências coincidiam perfeitamente com a ligação anônima. Um jovem que havia estudado na Alemanha, desaparecido após voltar ao Brasil, último contato, indicando que iria pegar um ônibus, mas que aparentemente nunca pegou o ônibus exatamente como a voz havia dito. Essa ligação fantasma era tão tecnicamente impossível e perturbadora que chamou a atenção não apenas dos superiores de Jonas, mas também da imprensa especializada em mistérios urbanos. A história vazou através de um jornalista que tinha contatos na polícia e rapidamente se espalhou pelas redes sociais como um fenômeno sobrenatural. Voz fantasma revela localização de corpo após 20 anos, dizia a manchete de um site sensacionalista. Espírito de jovem desaparecido liga para a polícia de São Paulo, especulava outro. Os comentários online variavam entre ceticismo científico e teorias conspiratórias elaboradas sobre comunicação com o além. A pressão da mídia e a natureza extraordinária do caso fizeram com que a Secretaria de Segurança Pública determinasse que uma nova equipe investigasse o caso Léo Andrade. Esta equipe, formada por investigadores mais jovens e familiarizados com tecnologia moderna, tinha uma abordagem completamente diferente da equipe original de 2005. A primeira decisão foi entregar a gravação da ligação para uma análise técnica profissional. A doutora Ana Moura, especialista em análise forense de áudio da Universidade de São Paulo, recebeu o arquivo digital para exame em seu laboratório avançado, equipado com software de última geração para análise de voz e detecção de anomalias sonoras. O laboratório da doutora Ana parecia algo saído de um filme de ficção científica. Telas enormes mostravam ondas sonoras em tempo real, enquanto computadores poderosos executavam algoritmos complexos para isolar diferentes camadas de som. A gravação da ligação foi submetida a uma bateria de testes: análise espectral, detecção de frequências, identificação de ruído de fundo e comparação com padrões conhecidos de distorção vocal. Os resultados iniciais foram surpreendentes. A voz na ligação não era uma voz humana real sendo transmitida em tempo real.
nem era uma voz digitalmente modificada por software moderno. O padrão de frequências era completamente diferente de qualquer coisa que a doutora Ana havia visto em seus 15 anos de carreira. Continuando a análise, ela descobriu algo ainda mais impressionante. A voz era, na verdade, o som de uma fita cassete antiga sendo reproduzida. Ela conseguiu isolar ruídos de fundo típicos de gravações analógicas dos anos 1980 e 1990. O chiado característico da fita magnética, pequenas variações de velocidade típicas de motores de toca-fitas desgastados e até mesmo um eco específico que sugeria que a gravação original havia sido feita em um ambiente com paredes de concreto. Isso não é paranormal, a doutora Ana explicou em seu relatório técnico. Alguém gravou essa mensagem em uma fita cassete há muito tempo, provavelmente entre 20 e 30 anos atrás, baseado na degradação do som, e encontrou uma forma de transmitir essa gravação através do sistema telefônico. Mas como alguém conseguiu enviar uma gravação de fita através de uma linha telefônica que estava fisicamente desconectada há mais de 10 anos? Isso ainda era um mistério técnico que os engenheiros da companhia telefônica não conseguiam explicar completamente. A teoria mais provável, desenvolvida por um engenheiro especialista em telecomunicações, consultado pela polícia, era que alguém com conhecimento técnico avançado havia construído um dispositivo capaz de induzir sinais elétricos diretamente na infraestrutura telefônica abandonada. É tecnicamente possível, mas requer conhecimento muito específico de eletrônica e acesso físico aos cabos subterrâneos, ele explicou. Independente de como a ligação havia sido feita, ela apontava para um local específico, a Fiação Estrela, no bairro do Brás. A nova equipe de investigação decidiu que, mesmo que a ligação fosse um trote elaborado, valia a pena verificar o local mencionado. Afinal, depois de 20 anos sem pistas, qualquer indicação merecia ser investigada. A Fiação Estrela não existia mais como empresa há mais de 15 anos. O que restava era apenas a carcaça de um prédio industrial dos anos 1970, localizado em uma rua secundária do Brás, um bairro que havia passado por grandes transformações urbanas desde 2005. As janelas estavam quebradas há anos, as paredes estavam cobertas por camadas de pichações coloridas e o lugar cheirava intensamente a mofo, urina e abandono urbano. A nova equipe de investigação, liderada pelo delegado Marcelo Santos, de 38 anos, especialista em casos arquivados, chegou ao local acompanhada por Sofia Andrade, agora com quase 40 anos. Sofia havia recebido a ligação da polícia 3 dias antes, informando sobre a reabertura do caso. Ela não conseguiu acreditar inicialmente, depois de 20 anos de telefonemas anuais sem resultado. Sofia mal conseguia controlar a ansiedade enquanto caminhava pelos corredores escuros do prédio abandonado. Suas mãos tremiam, seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o som em seus ouvidos. Depois de 2 décadas, imaginando este momento, ela estava finalmente perto de descobrir a verdade sobre o que havia acontecido com Léo. O prédio tinha 3 andares e um porão, todos em estado de deterioração avançada. Lixo acumulado, madeiras podres, grafites por toda parte. Moradores de rua haviam usado o local como abrigo temporário, deixando para trás colchões sujos e garrafas vazias. No porão, escuro e úmido, eles encontraram os restos do que um dia havia sido uma sala de máquinas. Era exatamente o local que a voz na ligação havia mencionado, onde ficava o gerador de energia do prédio quando a fábrica ainda funcionava. Agora só restava uma base de concreto armado, quadrada, de aproximadamente 2 metros por 2 metros, que um dia havia sustentado o equipamento pesado. A equipe trouxe um equipamento chamado GPR, Radar de Penetração no Solo. O aparelho, que parecia um cortador de grama futurista, era capaz de ver através do concreto e do solo, usando ondas de rádio de alta frequência. À medida que o técnico passava o equipamento sobre a base do antigo gerador, imagens apareciam em tempo real na tela de um computador portátil. As imagens mostraram claramente que o solo debaixo da base de concreto havia sido escavado e reaterrado. Havia uma anomalia óbvia ali, uma perturbação na densidade da terra que indicava que alguém havia cavado um buraco e o preenchido novamente.
A anomalia tinha aproximadamente o formato e tamanho compatível com 2 corpos humanos. Sofia se segurou na parede úmida para não desmaiar quando viu as imagens. Depois de 20 anos de incerteza, de noites sem dormir imaginando onde Léo estava, ela estava olhando para o que provavelmente era seu túmulo. Com marretas pneumáticas e britadeiras, os policiais começaram o trabalho de quebrar a grossa camada de concreto armado que cobria a base do gerador. O barulho era ensurdecedor no espaço fechado do porão, ecoando pelas paredes de concreto como tiros de canhão. Sofia esperou do lado de fora, incapaz de assistir, mas também incapaz de ir embora. Assim que o concreto cedeu, revelando a terra escura por baixo, um cheiro forte de decomposição antiga e terra úmida subiu do buraco. Era um cheiro que Sofia nunca esqueceria pelo resto de sua vida. O cheiro da morte, preservada por 20 anos sob toneladas de concreto. A equipe de peritos forenses foi imediatamente chamada. Estes especialistas, acostumados com exumações e descoberta de restos mortais, trabalharam com paciência e precisão científica para desenterrar o que estava enterrado ali. Usando pincéis, pequenas pás e instrumentos de precisão, eles lentamente revelaram o que o buraco continha. Primeiro, apareceram fragmentos de tecido, roupas que haviam resistido parcialmente à decomposição devido ao ambiente anaeróbico criado pelo concreto. Depois, ossos. Muitos ossos. Claramente de origem humana. Claramente de mais de uma pessoa. Horas depois, quando o trabalho de escavação foi concluído, 2 esqueletos humanos completos haviam sido cuidadosamente removidos da sepultura improvisada. Um dos detetives veio falar com Sofia, que havia passado o dia inteiro sentada em um banco de praça próximo, incapaz de comer ou beber qualquer coisa. Sofia, o delegado Santos disse suavemente, precisamos que você se prepare. Vamos fazer a análise preliminar dos registros dentários. Se você quiser, pode ir para casa. E nós entramos em contato com o resultado. Sofia balançou a cabeça. Não, eu esperei 20 anos. Posso esperar mais algumas horas. A comparação dos registros dentários foi feita na própria cena, usando equipamento portátil de radiografia digital. Os registros odontológicos de Léo, que a família havia fornecido à polícia em 2005, foram digitalizados e comparados com os dentes encontrados em um dos esqueletos. A confirmação veio 3 horas depois. Um dos corpos era definitivamente de Léo Andrade. Depois de 20 anos de busca, 2 anos de casamento, uma filha, uma carreira inteira construída ao redor da procura por seu irmão, a jornada de Sofia tinha chegado ao fim naquele porão sujo e úmido no Brás. A descoberta de um segundo corpo no mesmo local abriu uma nova e complexa fase na investigação. Se Léo havia sido vítima de um crime, ele claramente não havia sido a única vítima. Mas quem era a outra pessoa enterrada ao lado dele? E qual era a conexão entre os dois? Os detetives trabalharam rapidamente, consultando bancos de dados de pessoas desaparecidas da mesma época, através de uma busca sistemática, por casos arquivados entre 2005 e 2006, e comparação de características físicas dos ossos encontrados, eles conseguiram identificar o segundo esqueleto. Era um homem chamado Ricardo Valente, de 45 anos na época do desaparecimento, que havia sido reportado como desaparecido por sua ex-esposa em agosto de 2005, cerca de 1 mês após o desaparecimento de Léo. Ricardo não havia recebido muita atenção da polícia na época. Ele era conhecidamente um homem de negócios obscuros, com diversos problemas financeiros e possível envolvimento com atividades ilegais. Investigando mais profundamente a vida de Ricardo Valente, a polícia descobriu uma rede complexa de negócios questionáveis. Ele era oficialmente dono de uma empresa de importação e exportação, mas os registros financeiros sugeriam que a empresa mal tinha movimento legal suficiente para se manter funcionando. A análise de seus registros bancários, obtidos através de ordem judicial, revelou um padrão suspeito de depósitos em dinheiro que não correspondiam às atividades declaradas da empresa. Havia também registros de viagens frequentes a países conhecidos como rotas de contrabando: Paraguai, Bolívia, Colômbia. Através de investigação junto à Receita Federal e cooperação internacional com a Interpol, os investigadores descobriram que Ricardo estava envolvido com contrabando de pedras preciosas,
especificamente diamantes de origem duvidosa, vindos da África e da Europa Oriental. Ele tinha um esquema sofisticado que utilizava estudantes brasileiros que voltavam de viagens internacionais para trazer, sem que eles soubessem, pequenos pacotes de diamantes escondidos em suas bagagens. O esquema funcionava da seguinte forma: Ricardo identificava estudantes brasileiros que estavam terminando intercâmbios na Europa, especialmente aqueles que estudavam em países como Alemanha, França ou Bélgica, onde havia acesso mais fácil ao mercado negro de diamantes. Ele os abordava através de intermediários, oferecendo dinheiro para que trouxessem documentos importantes ou amostras de produtos de volta ao Brasil. Os estudantes, geralmente em dificuldades financeiras no final do intercâmbio, aceitavam o que parecia ser um trabalho simples e bem pago. Eles recebiam pequenos pacotes lacrados, supostamente contendo documentos comerciais ou amostras industriais, e eram instruídos a entregá-los em locais específicos em São Paulo, assim que chegassem ao Brasil. O que eles não sabiam era que os pacotes continham diamantes brutos de alta qualidade, cada um valendo dezenas de milhares de dólares no mercado negro brasileiro. Ricardo havia escolhido este método porque estudantes raramente eram revistados minuciosamente na alfândega. Eles eram vistos como jovens inocentes, voltando de experiências educacionais, não como contrabandistas profissionais. A polícia conseguiu reconstruir essa rede através de análise de e-mails encontrados no computador pessoal de Ricardo, que havia sido apreendido por sua ex-esposa após o desaparecimento e guardado em um depósito por 20 anos. Os e-mails, em português, inglês e alemão, mostravam conversas com fornecedores na Europa e compradores no Brasil. Um dos e-mails, datado de junho de 2005, mencionava especificamente o garoto que volta de Munique, uma referência que agora fazia sentido terrível. Ricardo havia identificado Léo como um potencial transportador involuntário. O e-mail dizia: "Tenho contato chegando de Munique dia 15, engenharia, perfil perfeito, organizar entrega usual." Com essas informações, a polícia conseguiu finalmente montar o quebra-cabeça dos eventos da noite de 15 de julho de 2005. A reconstituição dos fatos foi baseada em evidências físicas, registros digitais e análise comportamental dos envolvidos. Léo havia sido abordado ainda no aeroporto por alguém trabalhando para Ricardo, provavelmente outro estudante que já havia feito transportes anteriores e agora recrutava novos participantes. Este intermediário, que nunca foi identificado, mas provavelmente deixou o país logo após os assassinatos, ofereceu uma carona para Léo até a rodoviária. Durante o trajeto, o intermediário convenceu Léo a fazer uma parada rápida para pegar uns documentos antes de ir para a rodoviária. Léo, cansado da viagem e confiante na bondade das pessoas, concordou. Ele provavelmente acreditou que estava ajudando outro brasileiro com uma tarefa simples. O ponto de encontro para a entrega dos diamantes era a Fiação Estrela. O local havia sido escolhido porque estava relativamente isolado à noite, mas ainda era acessível por veículos. O porão da fábrica servia como local seguro para as transações, longe de olhos curiosos e câmeras de segurança. Naquela noite, 3 pessoas se encontraram no porão da Fiação Estrela: Ricardo Valente, o organizador do esquema; Léo Andrade, transportador involuntário que não sabia o que estava carregando; e o gerente da fábrica, um homem chamado Afonso Pereira, que servia como comprador dos diamantes contrabandeados. Afonso havia sido gerente noturno da Fiação Estrela por mais de 10 anos. Ele conhecia todos os cantos do prédio, tinha acesso completo às instalações, e sua presença no local durante a noite nunca levantaria suspeitas. Ele também tinha contatos no mercado negro de pedras preciosas e servia como intermediário entre Ricardo e os compradores finais. Baseado na análise dos ossos encontrados, os peritos forenses conseguiram determinar a causa das mortes. Tanto Léo quanto Ricardo haviam sido mortos por traumatismo craniano, golpes violentos na cabeça com um objeto pesado, provavelmente uma marreta ou martelo grande. A sequência mais provável dos eventos foi a seguinte: Afonso decidiu roubar os diamantes em vez de pagar por eles. Quando Ricardo chegou ao local para fazer a transação usual, Afonso o atacou por trás, matando-o com golpes na cabeça.
Léo, que estava apenas esperando para entregar o que acreditava serem documentos, presenciou o assassinato. Percebendo que havia uma testemunha, Afonso não teve escolha, a não ser matar Léo também. O jovem, que havia sobrevivido um ano inteiro na Alemanha, que tinha planos para o futuro, que estava a poucas horas de abraçar sua família, foi morto simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. Afonso então escondeu os 2 corpos na base do gerador do porão, cobriu-os com terra e detritos, e despejou concreto por cima para camuflar completamente o local do enterramento. Era um esconderijo quase perfeito. Ninguém procuraria por corpos debaixo da fundação de um equipamento industrial pesado. O mistério de quem havia cometido os assassinatos parecia estar resolvido, mas Afonso Pereira havia morrido de infarto em 2018, levando seus segredos para o túmulo. Como a polícia poderia provar que ele era realmente o assassino? E quem havia feito a ligação anônima que levou à descoberta dos corpos? A resposta veio quando os detetives decidiram investigar a família de Afonso. Eles descobriram que ele havia sido casado e tinha 2 filhos, Paulo e Márcia. Márcia havia se mudado para Portugal em 2010 e mantinha pouco contato com o Brasil. Paulo, por outro lado, ainda vivia em São Paulo, trabalhando como técnico em eletrônica em uma pequena oficina na Zona Leste. Paulo Pereira, aos 42 anos, era um homem visivelmente assombrado. Ele morava sozinho, em um apartamento pequeno e bagunçado. Nunca havia se casado. Tinha poucos amigos e evitava contato social sempre que possível. Seus colegas de trabalho o descreviam como competente, mas estranho. Alguém que sabia muito sobre tecnologia, mas parecia sempre nervoso e distante. Quando os detetives o levaram para uma conversa na delegacia, Paulo inicialmente negou saber qualquer coisa sobre os crimes ou sobre a ligação anônima. Ele disse que seu pai havia sido apenas um trabalhador honesto, que nunca havia mencionado envolvimento com atividades ilegais. Mas quando os policiais mostraram as fotografias dos esqueletos encontrados na fiação Estrela, Paulo desabou completamente. Ele chorou por mais de 1 hora, 20 anos de culpa e medo finalmente explodindo em soluços incontroláveis. Quando finalmente conseguiu falar, ele contou uma história que havia guardado em segredo por 2 décadas. Paulo tinha apenas 22 anos em julho de 2005. Ele ainda morava com os pais e trabalhava como ajudante geral na fiação Estrela, onde seu pai era gerente. Naquela noite específica, ele havia ido à fábrica para pegar algumas ferramentas que havia esquecido, planejando trabalhar em um projeto pessoal no fim de semana. Chegando ao prédio por volta das 23h, Paulo viu luzes acesas no porão, o que era estranho porque normalmente não havia atividade naquele horário. Curioso e preocupado que pudessem ser ladrões, ele desceu silenciosamente para investigar. Escondido atrás de um pilar de concreto, Paulo viu toda a cena terrível se desenrolar. Ele viu seu pai conversar com 2 homens mais jovens, viu a discussão se intensificar, viu quando Afonso pegou uma marreta e atacou um dos homens pelas costas, viu quando o segundo homem, claramente em pânico, tentou fugir e foi também morto com golpes brutais na cabeça. Eu estava paralisado, Paulo explicou aos investigadores, ainda tremendo ao relembrar a cena. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Eu vi meu pai matar 2 pessoas e não fiz nada para impedir. Paulo assistiu em silêncio, enquanto seu pai arrastava os corpos, os colocava no buraco que havia cavado previamente. Aparentemente ele já havia planejado o roubo, e começava o processo de cobrir os cadáveres com terra e entulho. Ele esperou até que Afonso saísse do prédio, então fugiu pela saída traseira e correu para casa. Nos dias seguintes, Paulo viveu em estado de choque. Ele via nos jornais as notícias sobre o jovem desaparecido que havia voltado da Alemanha. Via os cartazes que a família havia espalhado pela cidade e sabia que uma daquelas vítimas era Léo Andrade. Mas ele tinha apenas 22 anos, estava aterrorizado com seu próprio pai e não sabia como contar à polícia que havia presenciado um duplo homicídio. Eu queria falar, Paulo continuou sua confissão. Todas as noites eu ficava acordado pensando naquela família, procurando pelo filho, pensando que eu sabia onde ele estava e não estava fazendo nada. Mas eu tinha medo do meu pai, medo de que ele me matasse também se soubesse que eu havia visto tudo. A história de Paulo explicava quem havia cometido os assassinatos, mas ainda não esclarecia como a ligação anônima havia sido feita.
A resposta veio quando Paulo contou sobre os últimos anos de vida de seu pai. Afonso Pereira havia se tornado um alcoólatra funcional após os assassinatos. Ele continuava trabalhando, mantinha as aparências, mas bebia pesadamente toda a noite quando chegava em casa. E quando bebia, ele falava, às vezes sozinho, às vezes ao telefone com velhos amigos, sempre sobre coisas que deveria manter em segredo. Meu pai tinha um gravador antigo, Paulo explicou, um desses aparelhos de fita cassete dos anos 80. Ele usava para gravar lembretes de trabalho, listas de compras, esse tipo de coisa. Mas quando ficava bêbado, ele ligava o gravador e confessava coisas. Falava sobre negócios sujos, sobre dinheiro escondido, sobre os assassinatos. Paulo havia encontrado dezenas dessas fitas quando limpou a casa do pai após sua morte em 2018. A maioria continha divagações incoerentes de um homem bêbado, mas algumas continham confissões detalhadas sobre a noite de julho de 2005. Em uma fita específica, gravada aparentemente em 2010, baseado na referência a eventos contemporâneos, Afonso havia gravado uma confissão completa. Ele estava claramente embriagado, sua voz pastosa e emotiva, e contava em detalhes como havia planejado roubar Ricardo, como havia matado tanto Ricardo quanto o garoto alemão, como havia escondido os corpos. Ele dizia no gravador que não tinha tido escolha. Paulo continuou. Que Ricardo estava devendo dinheiro para pessoas perigosas, que se não pagasse os diamantes, seria morto mesmo assim, que o garoto alemão foi só azar, estava no lugar errado na hora errada. Durante 7 anos, de 2018 a 2025, Paulo viveu com essas fitas, sabendo que continham a chave para resolver um mistério, que havia torturado uma família por 20 anos. Ele queria entregar as fitas à polícia, mas também tinha medo das consequências legais para si próprio, como testemunha que havia permanecido em silêncio por tanto tempo. A situação chegou a um ponto crítico no início de 2025, quando Paulo viu uma reportagem de televisão sobre Sofia Andrade, que havia se tornado advogada especializada em casos de pessoas desaparecidas parcialmente, motivada pela busca por seu irmão. A reportagem mostrava Sofia falando sobre como a falta de respostas havia destruído sua família, sobre como sua mãe tinha desenvolvido depressão crônica, sobre como seu pai havia se tornado um homem sombrio e retraído. Foi quando eu percebi que não podia mais viver com aquilo, Paulo disse. Eu vi aquela mulher na televisão, vi o sofrimento dela e entendi que eu tinha o poder de acabar com aquele sofrimento, mas eu ainda tinha medo de me identificar. A solução que Paulo encontrou foi tecnicamente elegante e emocionalmente compreensível. Como técnico em eletrônica, ele sabia que o sistema telefônico antigo de São Paulo ainda mantinha algumas linhas físicas abandonadas que poderiam ser reativadas temporariamente com o equipamento certo. Paulo passou meses estudando a infraestrutura telefônica da região onde o orelhão havia existido. Ele descobriu que, embora a linha tivesse sido oficialmente desconectada, os cabos físicos ainda existiam no subsolo, apenas desligados nas centrais de distribuição. Usando conhecimentos adquiridos em 20 anos trabalhando com eletrônica, Paulo construiu um dispositivo capaz de induzir sinais elétricos diretamente nos cabos subterrâneos. Era um aparelho improvisado, mas funcional, alimentado por baterias de carro e capaz de gerar pulsos elétricos que simulavam uma ligação telefônica tradicional. Não foi fácil, Paulo explicou aos investigadores. Levei meses para entender como fazer funcionar. Tive que estudar esquemas técnicos antigos, fazer vários testes, mas eu sabia que se conseguisse fazer uma ligação de um número morto, isso chamaria a atenção suficiente para que a polícia investigasse seriamente. Na madrugada de fevereiro de 2025, Paulo foi até o local onde o orelhão havia existido, localizou a caixa de distribuição subterrânea correspondente e conectou seu dispositivo aos cabos abandonados. Ele então reproduziu a fita com a confissão de seu pai, transmitindo o áudio através de sua engenhoca caseira para o sistema da polícia. A escolha de usar a voz de seu próprio pai foi deliberada e simbólica. Eu pensei que seria justiça, Paulo explicou. Ele cometeu os crimes, então seria a voz dele a revelar onde estavam os corpos. Era como se ele finalmente estivesse confessando, mesmo depois de morto. O eco metálico e a distorção que Jonas havia notado na ligação
eram resultado das limitações técnicas do dispositivo de Paulo e da degradação natural da fita cassete após 15 anos de armazenamento. Com a confissão de Paulo e a análise técnica da ligação, o caso foi oficialmente encerrado. Léo Andrade e Ricardo Valente haviam sido vítimas de Afonso Pereira, que os matou durante um roubo de diamantes contrabandeados na noite de 15 de julho de 2005. Paulo Pereira, após extensa análise legal, não foi processado como cúmplice ou por obstrução da justiça. Os promotores determinaram que ele era, na época dos crimes, muito jovem para ser responsabilizado por não ter denunciado o pai, e que sua eventual revelação da verdade através da ligação anônima demonstrava arrependimento genuíno e desejo de justiça. Léo Andrade finalmente pôde ter um funeral de verdade. 20 anos após seu desaparecimento, seus restos mortais foram entregues à família para um enterro digno. O funeral aconteceu em Passos, Minas Gerais, em uma cerimônia que misturava luto profundo com um tipo estranho de alívio. Helena, agora com 62 anos e cabelos completamente brancos, finalmente pôde parar de procurar pelo filho. Roberto, aos 65, chorou publicamente pela primeira vez em 20 anos. Sofia, carregando sua filha Júlia no colo, fez um discurso no funeral que resumia 2 décadas de dor. Léo não fugiu. Léo não nos abandonou. Léo foi vítima de um crime terrível, mas agora ele está finalmente em casa. A história falsa de que Léo havia fugido para a América do Sul foi publicamente desmentida. Sua memória foi limpa das suspeitas que a investigação original havia permitido que se criassem. Ele era lembrado agora como realmente havia sido: um jovem responsável, amoroso, cheio de planos para o futuro, que morreu simplesmente por estar no lugar errado, no momento errado. O caso Léo Andrade se tornou um estudo de caso em academias de polícia sobre como investigações mal conduzidas podem destruir famílias e como a persistência pode eventualmente trazer a verdade à tona. O investigador original, Borges, já havia se aposentado, mas foi publicamente criticado por sua negligência inicial. Sofia Andrade se tornou uma figura pública na luta pelos direitos de famílias de desaparecidos. Sua história, 20 anos procurando um irmão, se tornando advogada para entender o sistema, nunca desistindo mesmo quando todos diziam que era impossível, inspirou mudanças na forma como a polícia investigava casos de pessoas desaparecidas. Ela trabalhou com legisladores para criar protocolos mais rigorosos para investigações iniciais, incluindo prazos máximos para solicitação de evidências, como gravações de câmeras de segurança. Também ajudou a estabelecer um banco nacional de DNA para casos de pessoas desaparecidas, permitindo identificação mais rápida de restos mortais encontrados. Helena e Roberto, embora devastados pelo luto tardio, experimentaram uma forma de paz que não conheciam há 20 anos. Eles puderam finalmente processar a morte de seu filho, fazer o luto adequado e parar de viver em constante expectativa e ansiedade. Helena voltou a ensinar. Roberto voltou a sorrir ocasionalmente. Paulo Pereira, carregando o peso de ter sido cúmplice involuntário durante 20 anos, decidiu dedicar o resto de sua vida a fazer reparações. Ele usou seus conhecimentos técnicos para ajudar outras famílias de desaparecidos, desenvolvendo equipamentos de busca e trabalhando voluntariamente com organizações não governamentais. Ele também se tornou um defensor da importância de denunciar crimes, mesmo quando o perpetrador é um membro da família. Eu entendo porque fiquei em silêncio quando era jovem, ele disse em uma entrevista anos depois. Mas agora entendo que meu silêncio prolongou o sofrimento de pessoas inocentes por 20 anos. Nada justifica isso. O caso Léo Andrade ensinou lições importantes sobre diversos aspectos da sociedade brasileira. Mostrou como preconceitos e teorias pré-concebidas podem cegar investigadores para evidências óbvias. Mostrou como a negligência institucional pode destruir famílias inteiras. Mostrou como a persistência individual pode, eventualmente, superar a incompetência sistemática. Também revelou a complexidade moral das situações da vida real. Paulo não era um vilão, era uma vítima das circunstâncias, um jovem traumatizado que tomou uma decisão ruim e passou 20 anos pagando o preço psicológico por isso. Afonso não era um monstro unidimensional,
Era um homem que fez escolhas terríveis por ganância, mas que aparentemente viveu com culpa por isso pelo resto de sua vida. Mesmo Ricardo Valente, embora envolvido em atividades criminosas, não merecia morrer da forma brutal como morreu. E Léo, é claro, era uma vítima completamente inocente. Um jovem cujo único erro foi confiar na bondade de um estranho. A tecnologia desempenhou um papel fascinante na resolução do caso. A ligação fantasma de Paulo foi possível apenas porque ele conseguiu combinar conhecimento técnico moderno com infraestrutura abandonada de décadas passadas. Foi uma forma de justiça tecnológica, usando a ciência para dar voz aos mortos. O caso também mostrou como a verdade, por mais bem enterrada que esteja, literalmente no caso de Léo, eventualmente encontra uma forma de emergir. Pode levar 20 anos, pode exigir a confluência de circunstâncias improváveis, mas a verdade tem uma força própria que resiste ao tempo e ao esquecimento. Hoje, uma pequena placa marca o local onde a fiação Estrela ficava no Brás. O prédio foi demolido e substituído por um conjunto habitacional popular. A placa, instalada pela prefeitura, a pedido de Sofia, simplesmente diz: em memória de Léo Andrade, 1984-2005, e Ricardo Valente, 1960-2005, que suas mortes não sejam esquecidas, que suas famílias encontrem paz. Sofia, agora uma advogada renomada especializada em casos de pessoas desaparecidas, mantém uma foto de Léo em seu escritório. Não é a foto do jovem sorridente que ela usou nos cartazes por anos, mas uma foto mais antiga, de quando eles eram crianças, os dois brincando no quintal da casa dos pais, Léo protegendo Sofia de uma quedada de bicicleta. Eu aprendi que a justiça às vezes demora, mas eventualmente chega. Ela diz para clientes que estão começando suas próprias jornadas de busca por familiares desaparecidos. O importante é nunca desistir, mesmo quando todos dizem que você deveria. Se você não procurar por quem você ama, quem vai procurar? Helena ainda visita o túmulo de Léo toda semana, levando flores frescas e conversando com ele sobre a família, sobre as notícias, sobre sua neta Júlia, que nunca conheceu o tio, mas cresceu ouvindo histórias sobre ele. Roberto, agora aposentado, passou a ajudar outras famílias de desaparecidos com buscas práticas, colando cartazes, distribuindo fotografias, fazendo o trabalho físico que ele fez por anos procurando Léo. Paulo Pereira se mudou para uma cidade pequena no interior, onde trabalha reparando equipamentos eletrônicos e tenta viver uma vida simples e honesta. Ele nunca se casou, nunca teve filhos, mas encontrou uma forma de paz, ajudando outros a resolver mistérios tecnológicos. Nada tão dramático quanto seu próprio caso, apenas problemas cotidianos de televisões e computadores quebrados. O caso Léo Andrade mostrou que a verdade pode ser enterrada debaixo de concreto, escondida por 20 anos de mentiras e negligência, mascarada por teorias convenientes e investigações preguiçosas. Mas se houver alguém disposto a cavar, literalmente ou figurativamente, se houver alguém que se recuse a aceitar as explicações fáceis e continue procurando respostas, a verdade eventualmente aparece. E quando aparece, ela traz consigo não apenas respostas, mas também uma forma estranha de justiça. A justiça de finalmente saber, de finalmente poder fazer o luto adequado, de finalmente poder transformar anos de busca desesperançada em memória honrada e lições aprendidas para o futuro. A história de Léo Andrade é fundamentalmente uma história sobre amor familiar, o amor de uma irmã que nunca desistiu, o amor de pais que procuraram incansavelmente, o amor de uma família que se recusou a aceitar que seu filho havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. É também uma história sobre como esse amor pode ser mais forte que a incompetência institucional, mais persistente que o tempo e mais poderoso que até mesmo a morte. 20 anos depois, Léo Andrade finalmente descansou em paz. Sua família finalmente encontrou respostas. E sua história se tornou um exemplo de que, não importa quanto tempo passe, não importa quantos obstáculos apareçam pelo caminho, a verdade sempre encontra uma forma de emergir das sombras e trazer, se não justiça completa, pelo menos a paz que vem com o conhecimento. A busca terminou, a verdade foi revelada, o mistério foi resolvido. E uma família, depois de 20 anos de incerteza,
finalmente pôde dizer adeus.